Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 20 de junho de 2026. É um sábado e é um dia oportuno para fazer o compartilhamento da palavra que o Senhor me dá a cada dia e é com muita alegria que eu compartilho essa palavra, porque é o que eu mais amo na vida, é a palavra do Senhor, é o Senhor, é servi-lo, é adorá-lo, é a unção do Espírito Santo de Deus na minha vida. Não há nada mais importante do que sentir a unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se você ainda não tem essa experiência, eu te convido a buscar o Senhor. Como? Ora, no nome de Jesus, lembra? Nós estamos aqui, nós, os homens caídos pelo pecado desde o Éden, e Deus está aqui. Ele enviou, ele se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz, derramou o sangue dele, e é através desse sacrifício que nós temos acesso a Deus. É somente através de Jesus, do sangue dele vertido na cruz, que nós conseguimos ter acesso a Deus. Então, quando nós orarmos, nós temos que orar no nome de Jesus, por aquilo que Jesus fez na cruz. Ele nos deu a oportunidade de sermos filhos como ele. Ele, o primogênito, e nos tornou filhos como eles. Todos aqueles que receberam aquele sacrifício, claro, tem que crer, não é? E quando você crê, realmente você se arrepende, porque quando você se confronta com o Deus maravilhoso, santo, 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 você vê que até um segundo da sua mente é um segundo da sua mente que não agrada a Deus, porque nós somos seres humanos. Então, o tempo todo nós buscamos o Senhor. E é somente assim, através de Jesus. E aí, o que que acontece? Nós estamos aqui, oramos em nome de Jesus, pedimos para Deus se revelar a nós pela palavra. A palavra de Deus vem e nos converte do juízo e da justiça, ok? Então, nós vamos e meditamos na palavra do Espírito Santo, pedimos a unção do Espírito Santo de Deus para compreender, para entender o ensinamento que o Senhor tem para nós naquela palavra. Uma boa orientação é começar pelo Evangelho de João, depois você vai seguindo Atos, lê todos os evangelhos, segue Atos, lê o Novo Testamento, depois você vai para o Antigo Testamento, porque o Deus da Bíblia é um Deus, ele é único, ele é um só. Okay? O Deus lá da origem, do Gênesis, o Deus do povo de Israel, ele é o mesmo nosso Deus. Então, ele não muda, e é por isso que quando você conhece a palavra de Deus de capa a capa, você tem uma maturidade de fé, porque você vê que ela concorda, ela é toda concordada, ok? Jesus veio para cumprir a lei e veio nos chamar para uma outra situação que é a graça do Senhor, amém? Então, vamos aprendendo, e aí o nosso espírito está aqui embaixo e o Espírito de Deus, Santo de Deus está aqui em cima. Quando nós buscamos o Senhor na leitura, na oração, na decisão de cada dia que nós tomamos, ok? Não, isso aqui não é para mim. Eu sou do Senhor, eu sou uma salva. Jesus foi à cruz por mim. Ele sofreu todo aquele sacrifício para me levar aos céus, para me dar uma novidade de vida, para me tornar santo, santo, meus irmãos. Não é aquela coisa que está ali na prateleira. Santo, que significa separados. Nós somos santos porque nós somos separados para o Senhor. Nós temos um outro caminho, uma outra trajetória. Amém? Então, nós estamos aqui, vamos buscando, buscando, buscando. O Espírito Santo de Deus é excelso, ele está aqui em cima, ok? Nós vamos buscando através de Jesus, vamos buscando, pedindo a unção, amando, e o Senhor faz morada em nós. Quando nós o buscamos e ele realmente percebe a intenção do nosso coração, a palavra de Deus diz que ele esquadrinha os corações e aí ele vem e faz morada em nós. Amém? E aí é por isso que o cristianismo ele só pode ser vivido em plenitude se ele for vivido na unção do Espírito Santo de Deus, porque senão ele é mais uma religião, ele é mais uma prática, ele é mais algo que você acrescenta ali, mas ele não chega realmente a ser
o centro da sua vida, aquilo que realmente importa nas suas decisões diárias. E como eu ia falando, nós fomos amaldiçoados no pecado. Então, até nos nossos pensamentos, lá se vem. Então, como é que nós podemos ficar realmente seguros e livres na presença do Senhor? Quando nós estamos nessa presença, quando nós vivemos na unção do Espírito Santo de Deus, todas as pessoas que já viveram isso, já passaram por isso, sabem como o Senhor, ele muda a nossa natureza. O Senhor realmente muda a nossa natureza. Ele não vai mudar a natureza a minha natureza, Ellen. O que vai acontecer é que quando eu estou em comunhão com Ele, a natureza santa dele consegue interferir, consegue mudar um pouquinho, consegue. Uh, eu não vou usar a palavra mudança, mas ele consegue fazer com que nós tenhamos atitudes, sentimentos, pensamentos mais adequados àquilo que ele quer para a nossa vida. Amém? É mais ou menos assim, espero ter me feito entender e é maravilhoso. E aí, todo cristão deve estar todos os dias, quando acordar, buscar essa presença, porque os dias são maus, porque o mundo traz muita. Ah, não pode acontecer alguma situação em que você pode sair dessa presença? Pode, porque nós continuamos aqui nesse mundo, não é isso? Se você está aqui na presença de Deus e você se expõe a uma situação de injustiça, uma situação de pronto, né? Tá. Você pode, de repente, vir para cá e procurar se defender, procurar, tá ok? Mas também Deus não nos chama para sermos, para aceitar tudo. As pessoas também se confundem, porque Jesus não aceitou tudo e ele era Deus. Quando ele viu os vendilhões no templo do Senhor, um lugar que era um lugar para adoração e para aproximar as pessoas de Deus, e ele viu que se tornou aquilo, se tornou um mercado, né? Eles fizeram um mercado muito lucrativo para eles. Quando o Senhor viu aquilo, ele até realmente ter expressou de forma física aquilo que ele entendia daquela situação toda. Então, que ele lançou fora e botou abaixo a banca dos vendilhões. Então, só mesmo essa unção do Espírito Santo de Deus para que nós pudermos realmente perceber a presença do Senhor. E a vida cristã tem que ser assim, porque senão ela é só uma religião e você realmente pode ser levado a qualquer vento de doutrina. Você tem que viver na unção, no conhecimento da palavra do Senhor, na unção do Espírito Santo de Deus, para você não ser levado por qualquer vento de doutrina, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra de hoje, mais uma vez, muito, muito, muito oportuna. Eu não vou conseguir ler sem óculos, porque nesses dias eu usei muito óculos, então é incrível como ele começa a você ficar realmente é diferente quando você usa muito óculos, porque os músculos dos olhos ficam mais parados, ok? Amém. Vamos orar. Obrigada, Senhor maravilhoso, santo Senhor. É um privilégio muito grande, é uma alegria, Senhor, poder adentrar o seu trono de glória, não porque mereçamos, mas porque o Senhor é amor e se entregou naquela cruz por nós e nos fez filhos co-herdeiros da eternidade com o Senhor. Agradeço, Senhor maravilhoso, pela oportunidade de podermos compartilhar a sua palavra enquanto é tempo e fora de tempo, porque os dias são maus e nós cremos, Senhor, que estamos aqui para a tua boa obra, para levar o teu evangelho, a tua palavra, a sua verdade àqueles que precisam, que ainda não te conhecem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, bora lá. Se você é cristão e você está aqui, let's go. Vamos juntos nessa caminhada e simplesmente o nome de Jesus, ele tem poder. Então, nós estamos aqui para realmente levar o reino de Deus à humanidade, que tanto precisa. Não sabe, muitos não sabem, mas tanto precisam, porque só ele tem a palavra de vida eterna, não é? Quando ele falou uma palavra dura aos discípulos, uma dura no sentido de que era sobre a Santa Ceia, e os discípulos se indignaram, e ele perguntou também, vocês querem ir? Alguns discípulos, alguns seguidores foram embora.
Jesus perguntou para os discípulos mais próximos: vocês também querem ir? E eles disseram: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna, meu irmão, meu amigo. Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Nós temos uma vida muito passageira aqui. A única coisa que é eterna é o nosso espírito, a nossa alma dada por Deus, e ele quer nos levar eternamente com ele. Amém? Let's go, bora lá. Hoje a leitura está em Tiago, pera lá. Tiago, capítulo 1, carta de Tiago. Então aqui é o Tiago, apóstolo, discípulo. Ele é a carta dele, Epístola de Tiago, capítulo 1, dos versículos 19 a 27. Amém? Então, bora lá, eu vou lendo e vou falando um pouquinho sobre as coisas. Amém? Então, a prática da palavra de Deus. A prática da palavra de Deus, essa é a leitura. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Né? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Muitas vezes, eu acabei de falar aqui, a gente às vezes tem que realmente, nós precisamos nos posicionar e precisamos realmente muitas vezes reivindicar e precisamos, e isso é oportuno. Mas nós devemos, lembra aquela coisa da unção do Espírito Santo de Deus? Identificar aquilo que realmente está saindo da nossa carne, sabe? O que é sair da nossa carne? É aquele sentimento mesmo de como é que eu posso explicar? Alvo pessoal, sabe? Você realmente se irá e você colocar como alvo aquele ser humano. Aquele ser humano não é o teu inimigo, aquele ser humano não é o alvo. O alvo é a injustiça que ele está praticando naquele momento. É o erro que ele está praticando naquele momento. É por isso que nós não devemos adjetivar pessoas. Dizer, fulano é um corrupto, fulano é um mau caráter. Nós devemos falar em atitudes, ok? A atitude dessa pessoa é uma atitude errada. Ele está agindo de forma errada, né? Eles estão agindo com corrupção, né? Por quê? Porque o seu alvo não é a pessoa, o ser humano, mas a prática errada que ela tem, ok? E o Espírito Santo de Deus nos faz ver o ser humano além dos seus erros. É maravilhoso, meus irmãos. É por isso que eu digo, a vida cristã é somente não são do Espírito Santo de Deus, porque você vê a pessoa como Deus vê. Deus nos vê além dos nossos erros. Deus tem uma visão, um foco de visão que só Ele tem. Ele vê além das nossas atitudes erradas. Ele vê com o olhar de amor. Amém? Para nós, seres humanos, não é fácil. É só na unção do Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito de um livro do C.S. Lewis que fala sobre os 4 amores. É muito bom. Se você puder, um livro muito pequeno, muito fácil de ler. Não é? Existem outros mais difíceis, como a Abolição do Homem, mas eu também lhe indico. Se você gosta de política, leia esse livro, é muito mais profundo. Mas Os 4 Amores é um livro muito simples e ele fala exatamente em 4 tipos de amores. Né? O amor ágape, que é o amor de Deus, o amor emoção, né? Emotivo, que você tem afinidades, o amor eros, que é o amor entre homem e mulher, e o amor caridade. É exatamente esse amor caridade que você consegue ter quando o Espírito Santo de Deus está em você. Tá? De você mesmo, dessa natureza carnal aqui, não vem isso. Né? Mas você consegue ver acima do pecado dessa pessoa. Você consegue ver que se ela continuar nesse erro, nesse mal, nesse caminho, a eternidade dela não vai ser uma eternidade com o Senhor.
ela vai passar pela segunda morte. Então, e como é que você consegue realmente agir com essa atitude? Porque você tem convicção de salvação. Se você nunca teve convicção de salvação, meus irmãos, é porque o Espírito Santo de Deus ainda não está em você. Você é um cristão, você recebeu o Senhor Jesus, mas falta você caminhar. Lembra a parábola quem lembra a parábola do tesouro e da pérola? Quando Jesus fala, o reino de Deus é como um homem que encontrou um tesouro muito precioso no campo. Ele encontrou o tesouro naquele campo, ele foi, vendeu tudo que ele tinha e foi lá e comprou esse campo. Quando você encontra Jesus, quando você percebe, não, sim, Jesus só pode ser Deus. Ele só pode realmente ter sido enviado por Deus, porque, olha, há 2000 anos ele foi morto numa cruz e hoje ele é o que realmente transforma o ser humano em qualquer sociedade, nós vamos qualquer comunidade, sociedade, onde o Senhor Jesus está ao centro, ele transforma para o bem, porque Jesus é Deus e ele veio realmente para iluminar o mundo. Então você pensa, não, Jesus, ou então você já recebeu um milagre. Muitas pessoas que já receberam um milagre, Jesus faz milagres para te chamar. Jesus faz milagres para te acordar, para te despertar para ele. Então você sabe, você encontrou o tesouro, você está naquele momento em que Jesus fala que o homem encontrou o tesouro. Você encontrou o tesouro. Não, Jesus com certeza é o Salvador, é o meu Senhor. Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Só que depois o que que o homem fez? Ele ficou só nisso? Não, ele foi, vendeu tudo que ele tinha, e esse vender tudo que ele tinha, meus irmãos, é realmente colocar o reino de Deus como o centro da sua vida, o mais importante para você, aquilo que realmente mais importa para ti. Ele vendeu tudo que ele tinha e ele foi e comprou aquele campo onde existia aquele tesouro. Agora ele seria proprietário daquele tesouro. Realmente ele recebeu. Então, para nós, realmente, nós encontramos Jesus, aceitamos Jesus, colocamos ele no centro de todo o nosso interesse, da nossa vida, das nossas atitudes, dos nossos procedimentos, dos nossos pensamentos, meus irmãos. Dos nossos pensamentos. Porque a atitude, ela vem depois do pensamento. Aquilo que você mais pensa, é aquilo que daqui a pouco a sua atitude está expressando, tá? E aí, coloca ele no centro depois que você foi lá e comprou o campo. Então, aí você realmente herda a eternidade que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, que o buscam. Ele não vai impor a presença dele, meus irmãos, àqueles que não têm prazer nele aqui. Amém? É muito simples, ok? Ele vai viver eternamente com aqueles que têm prazer nele aqui, naqueles que realmente, uau, Senhor, como eu te amo. E não tem como amar o Senhor quando você o conhece. Amém? Então, bora continuar. Aqui, bababá, escolher, portanto, despojai-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém? Lembra da salvação? Ok? Ali ele comprou o terreno e o reino de Deus e a salvação pertence a ele. É poderoso para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência, né? Então, se nós aqui ele está falando para a igreja. Tiago está enviando uma carta para a igreja. Como é que funcionava na origem da igreja? Eles iam, pregavam o evangelho, pregavam a salvação em Jesus Cristo, constituía uma congregação e eles saíam a pregar em outros lugares e encaminhavam cartas, recomendações para as igrejas. Então, aqui ele está falando para pessoas que já tinham recebido o Senhor Jesus como Senhor das suas vidas, estavam no caminho de fé. Então, ele está orientando aqui que aqueles que
conhecem a palavra, né? Mas que não praticam. Ele é como um homem que olha no espelho seu rosto e depois que ele sai do espelho, ele não se lembra mais quem ele é. Ele está falando aqui em identidade. Qual é a nossa identidade? Você sabe que na sua carta de identificação, qualquer uma, tem a sua foto, né? Tem a sua foto, hoje em dia aí tem o seu digital, não é isso? Tem já a leitura das pupilas, etc e tal. Tem aquilo identifica, é a sua identidade, ok? Que você é. Então, se você sai e já esquece em quem você já perdeu a sua identidade. Então, é assim, a pessoa que conhece a palavra de Deus, mas não pratica, ela depois ela vai e depois ela não sabe mais quem ela é. Ela perdeu sua identidade. Ela não tem mais a identidade de um salvo, de um servo, de um praticante da palavra de Deus. Amém? Então, muito, muito clara essa passagem sua aparência, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Por que ele fala aqui atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera? Meus irmãos, porque nós somos livres. O Senhor, ele não escraviza ninguém. As pessoas, elas podem imaginar que as pessoas que são muito praticantes das suas religiões, às vezes é só religiosidade, infelizmente, né? Existe isso, né? Mas existem pessoas ali que realmente estão vivendo, não são do Espírito Santo de Deus. Pensam que elas têm a sua liberdade cerceada, que elas não fazem, não praticam certas coisas porque ela tem a sua liberdade cerceada. Eu posso lhe dizer, meus irmãos, com toda a. Eu não sou tão jovem, eu tenho 30 anos de fé, tá bem? Infelizmente, nem todos os 30 anos foi tão pleno na presença do Senhor, mas sempre vivi em temor do Senhor, mas nem sempre eu estava nessa unção do Espírito Santo de Deus. Houve momentos em que eu coloquei coisas à frente, acima, em maior importância na minha vida. Exemplo, quando eu queria muito, muito casar. Quando eu queria muito, 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 muito casar, o que eu fiz? Eu coloquei esse objetivo na frente do Senhor na minha vida. E isso é uma grande cilada, porque quando você coloca algo à frente do Senhor, aí o inimigo aproveita, porque nós temos o inimigo da nossa alma. Não pense que nós estamos aqui quietinhos e tal. Deus nos protege. O Senhor é maravilhoso. É maravilhoso. Todos os dias glorifica o Senhor, porque o Senhor realmente ele nos trata como a menina dos seus olhos. Ele realmente tem os nossos muros diante dele. Mas quando você abre uma brecha, o inimigo vem, entra. Então, pronto. E quando você coloca alguma coisa acima dele, o inimigo ele consegue tocar, ele diz, opa, tem uma brecha aqui para mim. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Senhor ele nos dá liberdade. Nós não praticamos simplesmente porque, porque eu não posso. Porque eu não posso. Eu não pratico porque eu amo o Senhor acima de qualquer coisa. Ele é o amado da minha alma. Então, com toda liberdade, eu digo e eu faço e eu entrego essa área, eu entrego a minha vida ao Senhor com toda a liberdade do mundo, dizendo: Senhor, não há nada que eu ame mais. Não há nada que tenha mais valor do que a tua presença na minha vida. Meus irmãos, quem já sentiu a unção do Espírito Santo de Deus não sabe viver em outro lugar. Se sair, uau, é uma queda muito grande. Então, se você é cristão convertido, meus irmãos, se você está se sentindo fraco, se você não tem um lugar para congregar, isso acontece muito. Se você está decepcionado com a tua congregação, com a tua liderança, com a tua igreja, ok? Não saia da presença do seu Deus. Busque uma igreja onde você considera
a sua liderança digna de realmente conduzir um povo. É bom nós estarmos congregados, é bom nós fazermos a obra de Deus, porque nós devemos fazer. Podemos fazer em qualquer situação da nossa vida, sim, e devemos, amém? Mas é bom estarmos congregados, juntos, com uma porta aberta para a pregação do Evangelho, para aquele que realmente precisa do Senhor, precisa ouvir do Senhor. As igrejas, elas são um pronto-socorro. Você que não faz parte de igreja, eu posso lhe dizer agora, em nome de Jesus, as igrejas não estão ali só para congregar um povo santo e como um círculo social. A igreja não é um círculo social. A igreja ela é um pronto-socorro. Ela é um pronto-socorro. Aquela porta ali está aberta para você encontrar o Senhor, para você ter apoio, para você realmente ter ali o amor de Deus. Ali que você vai encontrar o amor de Deus. Amém, meus irmãos? Se você então está passando por isso agora, um momento de dor, de perda, de aflição, de muita angústia, procure uma igreja. Eu sei que algumas igrejas você entra, parece que, uau, se você entrar arrasado, angustiado, toda a gente vai te olhar, vai te ver, vai dizer, ó. Mas deixa eu lhe dizer, existem pessoas ali que estão com o coração em Deus e que vão te olhar e que vão procurar saber de ti, que vão te acolher, que vão se aproximar de ti. Em nome de Jesus, vá e procure alguém, ouça a palavra de Deus e procure uma pessoa e busque o Senhor com a ajuda do Senhor através da sua igreja. Então, as igrejas estão abertas para levar Jesus. É um pronto-socorro espiritual, sim, e as igrejas que não estiverem preparadas para isso devem se preparar. Amém? Então, bora lá. Então, nós fazemos isso com liberdade. É a lei da liberdade. Não, nunca pensem que uma pessoa que está praticando uma religião, que deixa certas coisas, não pratica certas coisas, ela está fazendo porque ela está presa a alguma coisa. O Senhor, Ele nos chama para a liberdade. Amém? Nós somos livres. Quem prende são atos religiosos, são práticas religiosas. Isso é que prende. Isso não está na palavra, isso é a minha palavra. Vou continuar aqui. Mas aquele que considera atentamente na perfeita lei, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, olha aqui a primeira coisa que realmente a única coisa ato que essa passagem condena é o quê? Não refrear a própria língua. Por quê? A sua língua fala do que o seu coração está cheio, né? O Senhor Jesus disse isso. Sua língua fala do que o seu coração está cheio. O seu coração está cheio e a sua língua fala. Foi exatamente quando disseram para os religiosos, né? Disseram que ele que os discípulos não lavavam as mãos, que eles não lavaram as mãos ao comer. E o que Jesus disse? Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai, porque ele sabia o coração daqueles homens. Ele não queria dizer que nós não devemos lavar as mãos, ok? Tá? Só que Deus é tão maravilhoso que se chegar uma situação em que você não pode lavar as mãos, let's go, não, Senhor é Deus. Ele está dizendo que ele conhecia o coração daqueles homens que estavam falando, eles estavam simplesmente falando em práticas religiosas. Então, eles julgaram Jesus por uma prática religiosa, que na verdade era uma proteção que Deus tinha instituído à saúde das pessoas, não é? E eles transformaram isso numa prática religiosa, num verdadeiro ritual. Então, Jesus disse para eles: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Então, aqui a primeira alerta que Tiago fala é:
na língua, não refrear a sua língua. Amém? Por quê? Bora lá. Geralmente quem é religioso, quem faz práticas por religiosidade, não por aquela unção do Espírito Santo de Deus que te dá a liberdade, convicção, que tu vais fazer por amor e não porque porque eu não posso, se eu fizer, as pessoas vão me olhar e vão me julgar e vão, não posso por isso, ok? Então, essas pessoas que vivem assim, elas tendem a julgar os outros. Porque se você não faz alguma coisa, não porque é do seu coração, não porque é com prazer, com liberdade de fazer ou não fazer, se você não faz e outras pessoas fazem, você vai julgar aquela pessoa. Você vai julgar e dificilmente você vai conter a sua língua. Ok? Isso é uma palavra muito, muito, muito séria para a Igreja de Cristo. A religião pura e sem mácula, olha lá. Querem saber qual é a religião pura e sem mácula, meus irmãos? Querem saber, meus amigos, qual é a religião pura e sem mácula? A religião pura e sem mácula, quando ele está falando aqui em religião, não quer dizer que você não deve aceitar Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Não, se é essa religião, então, let's go. Não, sem Jesus, nada. Ele é o único que nos dá acesso a Deus. Fim de dar, ok? Agora, ele está falando em práticas. Práticas. O interior do coração. Sabe o que é o interior do coração? Aqui ele está falando em valor do coração. É com o nosso Deus sem mácula, pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Sabe qual é o verdadeiro valor realmente que Deus se importa? É como é que está aqui o seu coração. Ok? Porque quando você visita os mais necessitados, quando você socorre os mais necessitados, é porque você realmente tem o coração que agrada a Deus. É esse coração que agrada a Deus. Não é o coração em que nós sentamos no trono e lá nós estamos para todas as. Você pode ter uma vida confortável. Você deve ter uma vida confortável. Você deve se alegrar na sua vida. Ninguém está falando isso. O que eu estou falando aqui, o seu coração ele deve ser pronto para o seu próximo, para ajudar o seu próximo, para socorrer o seu próximo, para perceber as necessidades do seu próximo. Lembra? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não quero o bem só para mim, eu quero o bem para mim e para o meu próximo. Quem é o meu próximo? É todo aquele semelhante a mim. Amém? Todo ser humano é o nosso próximo. É o amor, caridade. Lembra lá? O amor, caridade, aquele que nós temos que ter por todos os homens. Amém? E guardar-se incontaminado do mundo. O que é isso? Guardar-se incontaminado? As propostas do mundo. As coisas que o mundo põe como mas a vida é assim mesmo. O mundo é assim mesmo. A Bíblia. Eu até, quando estava lendo, eu lembrei de Gálatas 5. Gálatas 5 é uma passagem aqui, tem uns versículos que falam sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Amém? Frutos do Espírito, aqueles que o Espírito Santo de Deus habitando em nós, quando nós nos aproximamos do Espírito Santo de Deus e ele habita em nós, nós temos o fruto do Espírito e os frutos da carne, ok? Então aqui a gente já vai saber o que é que são os frutos da carne e o que que são as obras do mundo. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição é sexo sem casamento. Impureza, nós somos chamados para ser puros. Nós temos que ter o coração puro, a mente pura, o corpo puro. Lascívia é aquele
desejo sensual, a imoralidade, são atos imorais, né? Muito pervertidos sexualmente. Idolatria, adoração que pode ser de imagens, pode ser adoração ao dinheiro, pode ser adoração a uma pessoa. Tudo que você coloca na frente de Deus é uma idolatria, tá? Não é só tadinho, né? Tudo que você coloca acima de Deus, meu irmão. Se é a tua estabilidade financeira, se é teres muito dinheiro, se é. Isso é uma idolatria, porque você está colocando isso na frente de Deus. Então, tudo que você põe na frente de Deus é idolatria. Feitiçarias, ok? E aí vai tudo que é coisa relacionada a misticismo, a ocultismo, ok? Isso não agrada a Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus diz que quem pratica esses atos está em desobediência a Deus. Inimizades, você de repente criar um distanciamento da pessoa que, pronto, rompeu. E isso não é de Deus, meu irmão. O perdão ele deve existir no nosso coração. O apóstolo São Paulo diz: o quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. O quanto depender de mim, eu vou ter paz com todos os homens. Se alguém me fizer mal e me pedir perdão e pedir reconciliação, eu reconcilio. Se ele me fizer mal e não pedir reconciliação, qual é a minha prática? Eu vou perdoar. Eu vou perdoar no meu coração. Senhor, todos os dias. Senhor, pensa, não é fácil. Muitas vezes você tem que ir lá orar durante um bom tempo para o Senhor. Mas o Senhor faz, meus irmãos. O Senhor faz. E deixa eu te dizer, muitas vezes ele faz coisas tão maravilhosas. Ai daqueles que prejudicam o servo de Deus, meus irmãos. Ai daqueles que praticam o mal, que levantam a mão contra o servo do Senhor. O Senhor, quanto testemunho nós temos, quanto testemunho nós temos. Então, são dignos de misericórdia essas pessoas. Nós devemos perdoar. Inimizades, porfias, ou seja, você ainda vai entrar em porfia. Isso não quer dizer política, ok? Porque tem muitos cristãos caindo na cilada do sistema do mal, tá? Dizendo que política não é de Deus. Isso não é verdade. Nós temos aqui na Bíblia muita política e muita política de Deus, ok? Muito pelo contrário, o Senhor nos chamou para cabeça. O Senhor diz que nós julgamos todas as coisas. O cristão ele julga todas as coisas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tá? Isso aqui são porfias pessoais, são aquela coisa que você fica porfiando com a pessoa por questões pessoais. Ah, quem está na política só por questão pessoal, aí é porfia, meu irmão. Se você está na política, tá? Só por questão pessoal, se você quer benefício pessoal para ti, tu não queres trazer benefícios para a sociedade, tu queres benefício para ti. Então, se é esse o caso, isso é uma porfia. Agora, se você está na política para trazer benefício social para a comunidade, para a sociedade em que você vive, você quer trazer realmente benefício, esse é o teu coração, né? E graças a Deus que o Senhor tem levantado essas pessoas e os que são sensíveis conseguem perceber e que se mantenham, não é? Porque vocês pensam que o inimigo ele desiste das pessoas de bem, mas irmãos, o inimigo não desiste das pessoas de bem, não. Não desiste. Ah, não, peraí, ela já mostrou aí várias vezes que ela realmente ela quer Deus, então deixa ela em paz lá, deixa ela quieta, deixa ela viver a vida dela na plenitude do Espírito Santo de Deus. Não. Ele vai colocar situações, ele vai colocar ciladas, ele vai usar os servos deles, porque infelizmente existem os servos de Deus e existem os servos do mal. Ele vai usar os servos dele para tentar te fazer cair.
Então, nós somos seres humanos. Que Deus abençoe todas as nossas lideranças políticas que realmente têm sentido no coração esse chamado de Deus para cuidar do povo. Amém? E levantar a bandeira dos seus valores, porque os valores do Senhor são realmente os valores que constroem, que edificam uma sociedade justa, unida, estável, que agrada ao Senhor. Ciúmes, aí, não, isso é meu, isso aqui é para mim, e etc. Iras, olha lá, ira, é outra questão. A palavra também diz: irai-vos, mas não pequeis. A ira é um sentimento. Se tu estás dirigindo e alguém vem e te corta continuamente, eu não digo nenhuma vez, porque pelo menos cortar uma vez, eu não estou nem aí. Se tem coisas que podem realmente nos constranger. A palavra de Deus, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, é você ceder à ira. Por isso fala aqui, iras. É você ceder à ira. Você, uau, tô irado, vou fazer confusão, vou brigar, vou bater, vou xingar, depois eu vou perseguir, depois eu vou... Ou seja, você está cedendo completamente à ira, ok? Discórdias, não é isso? Tá nessa mesma linha. Dissensões, facções, nessa mesma linha de invejas, bebedices, glutonarias. Bora entrar nessa parte aqui, bebedices, glutonarias. Meus irmãos, tomar uma taça de vinho numa refeição, tomar uma tulipa numa refeição, um drink numa refeição, a Bíblia não condena isso, meus irmãos. Não condena. Se existir algum pastor, teólogo ouvindo aqui e quiser me encaminhar um e-mail, tem aí na descrição o meu site de saúde oral, tem um e-mail, pode me encaminhar um e-mail. Mas em toda a Bíblia, de capa a capa, a Bíblia não condena você tomar uma taça de vinho, brindar um espumante. A Bíblia condena bebedices. Bebedices. É você beber a ponto de beber, ficar, né? Perder a sua consciência, o seu tino, o seu juízo, ok? É você beber demais, né? Tá certo que tem pessoas que são super resistentes à bebida e vão beber, 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 beber e não vai acontecer nada. Diferente de uma pessoa, por exemplo, como eu, que tomei uma taça de vinho quando eu tinha 30 e poucos anos. Então, eu tenho que tomar mesmo uma taça de vinho e só. Se eu tomar duas, eu já fico um pouquinho assim. Então, 2 taças de vinho para mim já é bebedice. E alguns cientistas até dizem que uma taça de vinho tem resveratrol e não sei o quê, e pode fazer até bem para o organismo numa refeição, né? E pessoas que bebem desde cedo, elas são mais resistentes. Mas aí você vai estar gastando o teu dinheiro com o que não é pão. Aí já entra uma outra situação, ok? Então, bebedices é você sentar e uau, beber a rodo, né? Glutonarias. Aí é uma coisa que os cristãos, muitas vezes, se você vê um cristão com um copo de vinho, você, uau, aponta o dedo, né? Se você vê, mas entram na glutonaria, comem demais, e não percebe que aqui também fala na glutonaria. Ou seja, tudo que é excesso, tudo que é excessivo, tudo que é demais, não é? Então, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Então, isso aqui é o mundo, ok? E o Espírito Santo de Deus é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Então, é mais ou menos por aí. Praia, a gente está em verão, em situação de praia. Hoje a minha foto, eu estou até com uma camisa aqui da marca da Paz, vou fazer um merchan, né? Que é Running to Christ, e ela é em verde e amarelo, porque ontem o Brasil ganhou de 3-0, que bom! E
é, nós vivemos tempos de verão. Eu sou de uma terra equatorial, eu sou da Amazônia. Quem já foi na Amazônia sabe como é. É calor o ano inteiro, é o ano inteiro a suar, é o ano inteiro a fugir do calorão, se escondendo nos ar-condicionados, porque é quente. Então lá nós temos uma cultura, não temos uma cultura de usar roupas muito fechadas, nós temos uma cultura de usar a roupa o mais leve possível para poder não ficar dentro de um forno, num forno. Então, o que que acontece? Na cultura de Portugal já é diferente, a cultura de Portugal já é mais fechada, tem o inverno, e você vê aquelas portuguesas dançando, que me chamou muita atenção agora na festa que eu participei, que eu vi e percebi as roupas muito fechadas, então é uma cultura de roupa muito fechada, ok? É, então, isso é uma questão cultural, né? Você vai à praia, você vai de roupa, de vestido à praia, meus irmãos? Não, você vai à praia, você vai para um lugar que tem sol, que você vai se molhar. Se você usar uma roupa e for se molhar, quando você sair, você vai ficar com frio, você pode até adoecer. Por quê? Porque você vai ficar com frio com aquela roupa molhada. Aqui, principalmente, lá no Brasil, seca logo. Não colocou não, o que acontece? Você pode usar uma roupa de praia. Agora, um biquíni comum, um biquíni normal, né? Aí é que é a questão. Um biquíni que te veste o melhor possível, né? Que te veste de forma vestida, né? E nesse sentido, eu acho que aqueles biquínis lá, tipo, zero atrás, uau, né? Aí já, eu sinceramente é uma coisa que eu considero. Mas você está numa praia, você está num ambiente quente, você está, etc. E aí tem as questões culturais. A gente só tem que ter diferença, de conseguir diferenciar o que é bonito, né? O que é bonito, que tem um charme, uma beleza, daquilo que é realmente imoral, né? Que é aquilo que a pessoa está, uau, ali exposta de forma, ok? Essa é a minha visão. Se alguém tiver uma visão contrária, tem toda a liberdade de me enviar um e-mail. Se alguém realmente considerar que não deve ser. Que eu realmente não acho que não deve ser. E que a Bíblia realmente condena, tá? Tá aí. A Bíblia ela não entra, em nenhum momento a palavra de Deus fala sobre roupa. Poucas, quer dizer, é um momento não. Fala sobre roupas, tá? E o que a Bíblia realmente fala sobre roupas de homem e mulher é que homem não deve usar roupas de mulher, ok? E existem culturas que homem vestem saias, porque é a cultura da sua terra. E mulher não deve vestir roupa de homem, não é isso? O que eu tenho realmente percebido um pouco hoje, na atualidade, é que você veste uma roupa de mulher, um vestido com mostrando os braços e mostrando um pouquinho o colo, as pessoas, uau, né? Tem que ter realmente uma medida para isso, ok, let's go, a gente tem que realmente procurar fazer um controle nesse decote, tudo bem, né? Mas, e pronto, e as pessoas olham. Mas hoje a gente vê muitas mulheres, meninas, vestindo como se fossem homens, vestindo praticamente roupas de homens. Ou então vestindo-se muito, 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 muito cheia, coisas largas e tênis enormes. Mulher é mulher, homem é homem, não é? Ninguém também está aqui com os olhos super assexuados. Eu acho que também, se a pessoa tem o olho muito assexuado, até nessa minha camiseta aqui de ginásio, ela vai ver indecência,
Se ela está com o olho muito assexuado, se ela está muito contida sexualmente, se ela está muito pressionada sexualmente, ela, até nessa meu top de ginásio aqui, as pessoas vão achar indecência, não é? Também tem muito a ver com o seu olhar, o olhar com que você olha, amém? O Senhor nos chamou para liberdade e essa liberdade, ela deve ser realmente uma liberdade contida, uma liberdade para a glória do Senhor, realmente fazendo por amor a Ele. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos diante da Sua palavra, Senhor. Obrigada, Pai. Continue nos ensinando, Senhor, nos mostrando o caminho que devemos andar, porque queremos te adorar, Senhor, em nome de Jesus. Para a glória do Seu nome, Senhor, seja as nossas vidas. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê a paz, nos dê um domingo maravilhoso na sua presença. Se você ainda não tem uma igreja para congregar, eu te digo com amor fraterno, procure uma igreja, vá louvar o Senhor, ele se agrada de mãos santas que se elevem a ele se agrada dos louvores dos lábios puros. Então, se você está nessa situação, vá louvar o Senhor. Se não, vá buscar a palavra do Senhor, a verdadeira conversão. Se você está aflito, vá buscar o consolo do Senhor. A palavra do Senhor, ela conforta, ela corrige e ela anima. Em nome de Jesus. Amém.